Oi, pessoal, boa noite, ótima semana pra vocês aí de casa que acompanham sempre o Gazeta Esportivo. O programa começa falando do São Paulo, que fez o quê? Fez a lição de casa, né? Quando tinha que fazer, fez. É o que o Garrafa falou aqui na sexta-feira. Fez a festa dos pouco mais de 53 mil torcedores que lotaram o Morumbi, viram a equipe vencer lá o Vasco por 2-1, tinha que vencer e venceu. O resultado fez o tricolor chegar aí à liderança do Brasileirão, passou o Flamengo. Então vamos ver como que foi o jogo na narração de Vinícius Rodrigues. Aí a abertura pro Rojas, desviado, chegou no Militão, pode bater no gol, cruzamento, tirou, tá valendo, pra fora não, é gol! Gol! Dominou bem o jogador do Vasco, lançamento pro Pikachu, saiu na cara do gol, tá lá! Gol do Vasco! Joga sua pokebola no fundo da rede! Iago Pikachu! Vem contra-ataque tricolor. Lisiero foi derrubado, o juiz deu vantagem. Trellis, boa bola pro Everton. Chega o Luiz Gustavo na recuperação e perdeu. Everton no cruzamento pro meio da área, o desvio, tá lá! Gol do São Paulo! Explode o Morumbi! Estava precisando voltar a marcar, voltar a pegar confiança. Acho que depois de vários jogos que não estava jogando, mas eu estou pensando igual que o time. É um time que nunca desiste, seguir continuando a trabalhar. E acho que hoje foi uma recompensa por continuar trabalhando da melhor maneira. Acho que foi um jogo muito difícil. Nós veníamos com uma sequência de jogos importante y el time por ahí no esperaba un poco más de nuestro time, pero sentimos el cansancio de ter jugado quinta-feira, final de semana con Cruzeiro, 3 días antes con Grêmio. Fueron muchas secuencias de jogos y entonces acho que sentimos un poco. Estoy feliz por estar líder, mas esto como Pablo siempre falta mucho y tenemos que mantener una regularidad para seguir estando ahí en las primeras posiciones. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, pois é. Depois de 3 anos, o São Paulo está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro, algo que poucos poderiam imaginar no começo do ano ou mesmo quando o Campeonato Brasileiro estava sendo iniciado. Realmente um feito e tanto, mérito do Aguirre, que conseguiu fechar o time, deixar o time mais compacto, mais confiante e competitivo. Daí dizer que vai ser campeão é uma outra história, tem muito campeonato pela frente, mas é um São Paulo que resgata a autoestima, é um São Paulo que resgata o prestígio. E conseguiu a vitória apesar das dificuldades. Entrou já sabendo que ao vencer o Vasco se tornaria líder, conseguiu um gol assim, né, meio sem querer. Depois o segundo gol veio num momento difícil, o Vasco chegou a ameaçar com perigo o time do São Paulo. E quando o Aguirre fala em cansaço, ele tem razão. Os jogadores que estão brilhando nesse time do São Paulo são jogadores já veteranos. O caso do Nenê, o próprio Diego Souza, os dois os principais artilheiros. Mas aí quem entrou no jogo se deu bem, né? Especialmente o Trellis, que conseguiu marcar esse gol aí num vacilo da zaga vascaína, o cruzamento. Só um desvio leve de cabeça para colocar o São Paulo de novo, ou melhor, de volta à liderança depois de 3 anos. Muito tempo, né, Flávio? Boa noite para você. Boa noite Celso, boa noite Michele, amigo do Gazeta Esportiva. 105 rodadas e curiosamente com técnicos estrangeiros. Era o Osório a última vez que o São Paulo ficou líder. É uma surpresa, não para a nossa taróloga que falou que o São Paulo seria o campeão. Chico Lang acompanhou. Mas na verdade você vê o time do São Paulo, um time competitivo. Ele lembra a seleção do Uruguai. Não é um time com brilho, é um time de pegada, né, de marcação, de jogada de força. Ganhou o jogo ontem com um time de força, bolas altas, cabeceio e tal.
E está sendo competitivo, está numa fase boa, está dando tudo certo. Aquela bola que, às vezes, quando você está bem, ela entra, quando você está mal, bate na trave, elas estão entrando. Então tem que aproveitar esse momento. Tem também, entre aspas, a vantagem de não disputar a Libertadores e nem a Copa do Brasil, vai disputar a Sul-Americana, mas está quase fora, depois de perder para o Colón no Morumbi, vai ficar com o campeonato só. Lembra muito o Corinthians no ano passado, que também jogava um futebol pragmático e só disputou aquele campeonato e levou. Só que o Corinthians tinha uma vantagem maior nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer. Mas realmente está fazendo mais do que vinha fazendo nos últimos anos, quando apenas brigava para não cair. Beleza, Flávio. E a gente aproveita a liderança do Tricolor para lançar a enquete desta segunda-feira. A gente quer saber o seguinte: faltando 2 rodadas, o São Paulo vai conseguir ser o campeão simbólico do primeiro turno? Sim ou não? Acesse o site gazetesportiva.com, dê o seu voto. Você acha que continua, Celso? Acho que sim. Acho que o São Paulo termina o primeiro turno na frente. Também não significa muita coisa, mas é sempre bom terminar na frente. Acho que dá para terminar, sim. 70% do time na época do turno e retorno, 70% do time que virou em primeiro foi campeão. Foi campeão. 70% das vezes. O São Paulo ele joga em esporte e depois recebe a Chapecoense. Ou seja, o Flamengo joga com o Cruzeiro em Minas, com o Cruzeiro no Rio, e depois com o Atlético Paranaense em Atlético Paranaense. Ou seja, mais difícil para o Flamengo do que para o São Paulo. Então o São Paulo deve virar o turno como líder, sim. No estádio Independência, o Palmeiras ficou no empate sem gols contra o América Mineiro. Ah, que pena, né? Podia ser uma vitória aí para a estreia do Felipão, mas perderam o pênalti. O jogo marcou a reestreia do grande xerifão no comando do Clube Paulista e o técnico palmeirense prometeu uma melhora tática da equipe para o restante da temporada. Veja como foi. A primeira chance real de gol foi do Palmeiras, no chute cruzado de Johan que João Ricardo defendeu. Na sequência do lance, a bola sobrou para Moisés, que tocou para Jean carimbar a defesa. 5 minutinhos depois, o Everton apareceu para salvar o Palmeiras no chute de Gerson Magrão. Aos 23, aconteceu o lance que poderia ter mudado totalmente a história do jogo. Matheus Ferraz derrubou Moisés dentro da área. Na cobrança do pênalti, Jean bateu muito mal e João Ricardo defendeu sem muita dificuldade. Já no segundo tempo, aos 10 minutos, o América levou muito perigo ao gol de Everton. Rui bateu colocado da entrada da área e a bola explodiu na trave. E ficou nisso, na reestreia de Luiz Felipe Scolari no comando do Palmeiras, um empate sem gols que manteve a equipe na 6ª posição do campeonato. Nós não conseguimos o resultado que queríamos, que era a vitória, mas taticamente gostei muito da equipe. Não tivemos a capacidade de fazer o gol. Ainda penso que posso trabalhar um pouco com eles essa parte de ter mais ânsia, volúpia de nós fazermos os gols e vencermos os jogos e eu, em princípio, assim, gostei da minha equipe, gostei bastante. O que o torcedor pode esperar já desse novo Palmeiras do Filipão? Pode esperar uma equipe bem organizada. Praticamente nós vamos estar organizados novamente e vamos começar a ter algumas substituições futuras para determinadas situações de jogo que eu já aproveitei o jogo de hoje e vi. E nós vamos ser uma equipe aguerrida. Nós precisamos pensar em ganhar o jogo, mesmo que seja lá no Paraguai. Eu acho que esse grupo pensa dessa forma, mas precisa de um incentivo. Precisa que a gente coloque algumas coisas para eles que eles possam pensar sobre como chegar a uma Libertadores, como é bonito chegar ao final de uma Libertadores. Nós somos 27, 28 jogadores e vou usar todos à medida do possível. Então, eu acho que com mais uma semana, 2 semanas de trabalho, a gente já tem um parâmetro ideal da equipe, porque tem alguns que eu ainda não pude nem treinar, quando eu me dediquei mais ao treino tático. Então, vamos ver, vamos esperar um pouquinho e vamos acreditar mais. O Felipão está chegando agora, né, Flávio? Não dá nem para cobrar qualquer coisa. Claro que tem lá a maneira dele de trabalhar, que ele vai tentar empregar nesse Palmeiras. Eu lamento porque é um recomeço de trabalho com o campeonato rolando. O Campeonato Brasileiro, a situação do Palmeiras não é das melhores, mas Copa do Brasil e Libertadores da América começando a 8ª de final, tiro curto. Menos do brasileiro, o Palmeiras tem... Ele está com 27, São Paulo tem 36. 8 pontos atrás. Nada 8 pontos assim atrás. de absurdo. Não é.
É que parece um pouco mais difícil, Não, né? é mais considerando difícil, que a Copa do Brasil está aí na beira da semifinal. Tem gente no meio também, né? É. O problema é essa coisa de sempre começar, né? Quando você começa do zero, você começa do zero. Ontem o Filipão, ele foi muito sincero quando ele disse que ele se surpreendeu com alguns jogadores que ele não conhecia. Ele não tinha como conhecer mesmo, são reservas. Ele trabalhava na China, né? Depois estava vivendo em Portugal, e não tem como conhecer. Então, ele está conhecendo os jogadores. É o fim da picada, né? É um absurdo, Ainda se fosse antes da Copa do Mundo, quando né? um time faz um planejamento do tamanho do Palmeiras, tamanho do investimento do Palmeiras, você começar o trabalho no mês de agosto é uma piada. Aliás, todo mundo deveria começar o trabalho no mês de agosto com o começo do calendário mundial. Calendário europeu, exatamente. Mas aqui é essa várzea, né? Tipo assim, começar agora o campeonato. Não, agora não, daqui 3 dias, quando fechar a janela. Quando fechar a janela, que aí você já sabe quem vem, esse quem mês, fica, todo entendeu? mundo começará, os grandes campeonatos começarão. O inglês, Supercopas aconteceram no final de semana, por exemplo, final de semana Campeonato inglês começa sábado. Isso. Aí depois vem o francês e o alemão no tem um final do monte, mês. aí começa tudo aí. O que acontece? Todo o programa a gente está mostrando aqui no Gazeta Esportiva uma grande contratação, uma festa dos times sendo recebidos pelos jogadores. Aqui não. Aqui você tem aqueles jequíssimos campeonatos regionais, aquela jecaiada, né, aqueles jogos horrorosos. Aí ganha o campeão. O Jeca maior ganha. Depois de 3 dias começa o Campeonato Brasileiro. Sem aí promoção, sem nada. O Jeca de maior destaque perde todos os jogadores. É isso aí. Né? Porque não tem nada. Aí o Jeca campeão, quando ele chega no campeonato 3 dias depois do campeonato mais importante, além de não ter apresentado nada, ele não tem mais o time que ele tinha. E aí você não tem apresentação do time, você não tem um elenco, você não tem divulgação, o campeonato começa de qualquer jeito. E assim vai, é assim que tem sido. E os times não se respeitam. Eles fazem tudo de qualquer jeito, tudo de qualquer jeito. O Santos está recomeçando, o Palmeiras está recomeçando, estão falando de grandões. O Vasco está querendo mandar embora o Jorginho. O Botafogo já acabou de chegar, né? agora, nem se apresentou ainda. É um negócio ridículo. A gente não sai do lugar por causa disso. Além de esquema em contratação, esquema nas bases, ainda tem essa coisa varziana de não se respeitar, de não se valorizar o campeonato. Por enquanto, a gente vinha com a imagem da Copa e tal, com o campeonato aqui. Agora começaram os campeonatos da Europa. Aí vai ter o fator comparação. Eu estou falando, sabe de quem? De molecada. Sim, daí que você começa a ver os meninos com camisa do Real Madrid, do Barcelona. Não, você imagina o Chelsea. filho da Michele, por exemplo. Por mais que você queira que ele torça para o time X, Santos. Aí ele vai olhar o Real Madrid à tarde. Vai ver uma coisa espetacular. Aí depois da noite ele vai ver o Santos. Para que ele vai torcer? Sabe o que ele faz? Nem vou falar. Ele fala assim: defende a Bélgica! Ele ficou tão. Mas é isso que vai acontecer. Que o Brasil perdeu para a Bélgica, que agora ele tudo fala Bélgica. Quando for jogar videogame, vai jogar com times da Europa. Isso porque aí. os daqui nem sequer estão nesses esquemas de videogame. Mas ele fala, o Fica Neymar isso. é bom, né, mãe? O Neymar é bom, né, mãe? Por que todo mundo fala assim? Não, o Neymar é bom, filho. O Neymar é bom. Mas o Neymar não é daqui. O Neymar é de fora. Sim, é de Entendeu fora. como é que é? É muito complicado. Os caras estão jogando no lixo esse produto espetacular Exatamente. que é o futebol. E não... Todo mundo gosta de futebol. É uma mídia espontânea. Né? O cafezinho, quando você chega de manhã, pô, quando a gente perdeu, o São Paulo ganha, mídia espontânea. É. Né? E, no entanto, não estão jogando no lixo isso. É inacreditável. Mas atualmente, outro dia perguntaram pra ele lá, que time você torce? Ele, Corinthians! Ó, criança, cada hora ele fala quem tá ganhando. Ele fala, quem que ganha? Eu falo, Corinthians, ganha Aí Palmeiras. ele vai falar do Corinthians, claro. Aí- Mas deixa ele ver o jogo. Por enquanto tá no Corinthians e na Bélgica. Olha, num jogo fraco tecnicamente, sem maiores emoções, o Corinthians empatou com o Atlético Paranaense em 0-0. Veja como foi na narração de Celso Cardoso. Cleison, tentativa do passe, vai sobrar para o Cleison ainda, ele briga. Léo Santos arriscou a batida! E a defesa do goleiro Santos do Atlético Paranaense. Bela troca de passes. Pedrinho vai arriscar dali a batida! Santos mais uma vez faz a defesa. Marcinho. Ele é a tentativa, Cássio! Defesa importantíssima do goleiro do Corinthians. Pedrinho. Jadson. Viu bem ali o Cleison. Tinha Romero por ali, dominou Romero! Pegou o goleiro Santos. Pedrinho. Perdeu ali o Corinthians. E ali a tentativa do chute e o Cássio salva o Corinthians mais uma vez. E aí o Cássio pode tentar pela última, não dá tempo para mais nada. Final de partida em Itaquera, 0 para o Corinthians,
0 também para o Atlético Paranaense. A gente não simplesmente colocou alguns atletas cego, vamos dizer assim, sem saber o que eles poderiam render. A gente confia muito nesses atletas, por isso que eles estão aqui. E eles vêm em constante evolução nos treinamentos e devido a nossa interação com os departamentos, a gente achou que esse jogo era um jogo ideal para a gente não ter risco. A gente sempre trabalhou e sempre foi muito claro aqui nas entrevistas falando que nós não íamos poupar para descansar jogador que não tivesse de fato necessitando, ou alguma questão clínica ou alguma questão física. E o fato de ser 8 jogadores jovens, a gente tinha consciência, a média de idade da equipe era de 24 anos, sendo que a gente sabe que a gente tem expoentes de experiência nessa equipe. Acho que nós fizemos, aproveitando já um primeiro tempo inconstante e um segundo tempo muito bom, por mais que tenha faltado um pouquinho de profundidade. Qual o impacto psicológico de não ter perdido as vésperas desse jogo contra o Colo-Colo e o que esperar do Corinthians lá no Chile em termos de postura? Se a gente tivesse ganho, a gente sairia daqui muito mais confiante. Na realidade não abala muita confiança, mas eu acho que sairia mais entusiasmado, talvez essa seja a palavra melhor, porque seria a 4ª vitória seguida, mas a gente sai satisfeito. A postura do Corinthians, independente de jogar fora de casa ou dentro de casa, ela vai ser essa. Ela vai ser de um time que vai tentar ter a bola com muitas triangulações, com muita aproximação, com muita mobilidade, e nós vamos tentar fazer isso no Chile. É claro que o jogo vai mostrar o melhor caminho. Se a gente achar que é melhor a gente esperar um pouco para contra-atacar, talvez a gente opte por essa estratégia, mas em princípio é manter a ideia que a gente vem fazendo aqui. Lembrei de você, Flávio, numa questão. Sabe quando você leva a criança de castigo? Sábado à noite, um frio danado, gelado, entendeu? Um jogo ruim e 0-0. Poxa vida. Por isso até dá para entender, porque o Osmar Loz botou um monte de gente jogando pela bichinho quando você era criança. Assim, pois é, gato, alguma coisa assim. O pecado foi dos grandes, porque olha, no sábado à noite, um frio de rachar, o jogo não foi nem um pouco animado. E então, eu até ia dizer, o Corinthians não dá nem para esperar. Botou o Thiaguinho, que é volante, improvisado na direita, porque está poupando, e está certo, Corinthians, nesse sentido você não pode reclamar. Aí o Léo Santos, que é zagueiro, improvisado como volante. Aí no lateral esquerdo, o menino... Não foi mal, né? Não foi. Só que também, né, não foi muito brilhante, né? Foi competitivo. O Atlético Paranaense também tem só uns lampejos, você vê a herança do Fernando Diniz em algumas situações, tipo a saída de jogo, pé em pé, isso o Atlético ainda preserva, mas falta também... Esse é outro que começou do zero também. Agora, veja que curioso, o Loss, ele triplicou os pontos do Corinthians depois que o campeonato voltou. Deram tempo para ele trabalhar e funcionou, né? Sim, tá funcionando. Lembra que não sabe nada, não sei o quê, aí, tá aí. O time tá rolando. A pressa, né, Flávio? Com a cara dele, com o jeito dele, já não tem tanta... Claro que tem as características básicas do Mano, Tite, Carille e Loss, claro. Mas você já viu o dedo dele. Que é um pouco mais avançado. Isso, né? maneira dele de conduzir. Rápido. Vai soltando os meninos que ele conhece bem. Tem que deixar trabalhar. Qualquer um. Se você pegar a estreia de qualquer um de nós na imprensa, no dia que a gente falou pela primeira vez, nenhum de nós foi bem. Ou não o que faz hoje. Isso aí. Passada a segunda, terceira, quarta, quinta... Você ganha confiança, você fica mais à vontade. É normal. Então, mas isso aí é o tipo da coisa amadora. Amadora. Se não consertar isso, o futebol brasileiro vai ficar igual tá. Hoje o futebol brasileiro é um futebol igual da África, igual da Ásia. A maior prova disso é que o futebol brasileiro chega lá, da América do Sul, chega no Campeonato Mundial de Clubes e perde para Mazembe, perde para Raja Casablanca, para ganhar de japonês é um inferno. Toda hora é isso. Com os times europeus, esquece. O Real Madrid jogou com o Grêmio, que é um time, né, bacana, legal daqui. Treinou. Foi 1-0, foi um treino. O Real brincou. E vai acontecer isso toda hora. Se não tomar vergonha, se não fizer uma gestão profissional, uma coisa séria. Chega, os caras já ganharam muito dinheiro com o futebol. Vamos fazer uma coisa séria. Eu estou olhando em nome do futuro do futebol. Uma das coisas que a gente mais ama, uma coisa que a gente vive disso. Eles não, eles vivem de pequenos expedientes. A gente vive disso.
Se não resolver isso, nós vamos continuar com esse tipo de jogo. Olha só, São Paulo foi uma exceção também. Palmeiras 0x0, Santos 0x0, Corinthians 0x0. É tão chato, um horror! Né? E jogo ruim. Não é que é 0x0, é ruim. Não é 0x0, mas que tem emoção. E bola na trave, é jogo ruim. Nada. O jogo do Palmeiras, o Mauro Betti estava fazendo pela Jovem Pan, ele falou, meu Deus do céu, o Celso está falando a mesma coisa. O Bruno Prado, que fez o Santos, falou, nossa, que mal eu fiz a Deus. Os jogos horrorosos. Não dá, gente. É que assim, tipo é que a gente vai pro estádio, é o nosso papel, então a gente ganha pra isso. Agora eu fico imaginando quem pagou o ingresso pra ver aquilo num sábado à noite gelado. É uma penitência, a pessoa vai pagar penitência. E quando o Flávio fala, o cara não vai de novo. O cara começa no Rio. É, claro. Já tinha menos. Desculpe, vocês viram o que fez Marcelo Bielsa, louco? Não. Estreia dele, primeiro treino dele no Leeds, time tradicional da Inglaterra. Ele assumiu o time e falou, vamos treinar. Os caras entraram no campo e falaram, não é no campo não. Em volta do campo, todo mundo de luva recolhendo lixo. Tipo Karate Kid. 3 horas. Recolhendo lixo. Quando acabou, ele chamou os caras e falou assim, vocês não entenderam o que aconteceu, né? Isso aqui, 3 horas recolhendo lixo, é o tempo que um trabalhador precisa para comprar um ingresso para ver vocês jogarem. Vocês não têm direito de não dar um grande espetáculo. Então, por favor, lembrem o que o cara passa para ver vocês e trabalhem para valer. O time estreou ontem, voava. Meteu 3x1 no Stoke City. Ou seja, isso é PNL, isso é ser coach, isso é ser psicólogo. Olha o que o cara fez. Ele chegou 3 agora, horas recolhendo lixo lá. Equivale ao valor do preço do ingresso para o cara ver o jogo do Leeds. Falou, olha o que os caras fazem para ver um jogo de vocês. Nem todo mundo trabalha como Gari, claro. Mas ele deu uma coisa proporcional. Falou, vejam o que os caras se sacrificam para trazer, para ver vocês trabalharem. Vocês não têm direito de não se sacrificar. Maravilhoso. Não é maravilhoso? Maravilhoso. A gente volta falando do Santos, que empatou com o Botafogo em 0x0 e vai terminar a rodada pela segunda vez consecutiva na zona de rebaixamento. Veja como foi. No Engenhão, Botafogo e Santos fizeram um jogo de poucas oportunidades no primeiro tempo. Aos 8, Gabigol mandou para fora. O time da casa chegou na finalização de Matheus Fernandes, obrigando o Vanderlei a fazer boa defesa. Vitor Ferraz salvou o Santos em 2 oportunidades. Na primeira, ele bloqueou o chute de Léo Valência, que tinha endereço certo. Na segunda, ele tirou a bola da cabeça de Luiz Fernando, que só teria o trabalho de completar para o gol. Aos 16 da etapa final, milagres do goleiro Saulo. Ele defendeu o chute de Vitor Ferraz e no rebote pegou a cabeçada de Yuri Alberto. Impressionante os gols perdidos pelo Santos. Aos 39, o Botafogo chegou a marcar com Renatinho, batendo na saída de Vanderlei. Mas o assistente anotou impedimento, considerando que Luiz Fernando participou da jogada indo em direção à bola antes da finalização. Os jogadores do Botafogo ficaram revoltados com a decisão. Quase no fim, Saulo ainda teve tempo de evitar mais um gol do Santos no chute de Yuri Alberto. E ficou assim, Botafogo 0, Santos também 0. Esse empate hoje não era o que a gente queria, de jeito nenhum. Mas é um ponto fora de casa que psicologicamente te favorece. Mas de qualquer forma é um jogo que fora de casa você não tomou gol, que a tua zaga foi bem. Tem coisas a corrigir? Tem muitas coisas, mas tiveram coisas boas também. Gostei muito da entrada do Yuri. Ele deu um outro poder ofensivo, perdeu uma chance de cabeça, finalizou outra de esquerda, fez a proteção que a gente estava precisando. Às vezes o jogo não encaixa a bola curta, precisa de uma bola longa. E nós não temos essa bola longa. Ele fez com que a gente tivesse. Então são situações que a gente vai vendo hoje. Eu acho que em grande parte do jogo a gente teve o controle do jogo também, mas falta o último terço do campo ali, a gente ter uma individual mais forte, um arremate a gol mais contundente para a gente fazer o gol. Hoje eu acho que o empate foi justo. Você vê a situação, né? O Cuca acabou de entrar, perdeu uma, empatou outra, o time ainda não fez gol, só falta alguém falar assim, não está dando certo. O que eles esperam não é um treinador, eles esperam um mágico. Que tem lá sua varinha de condão e plim, vamos mudar todos os resultados, tem que ser tudo. Tem que ter calma, né? Esses mesmos resultados poderiam ter sido obtidos com o próprio Jair Ventura, mas enfim.
É aquela ânsia para trocar logo, para dar satisfação para um grupo, para a torcida, para isso, para aquilo. E é um trabalho que recomeça do zero. Espero que dê um tempo o Cuca poder fazer desse time um time vencedor, né? Porque a situação é complicada na zona do rebaixamento. E não é só o resultado, Flávio, é a questão psicológica. Muda treinador, o resultado não acontece, a ansiedade aumenta. Não é à toa que o time está perdendo um monte de gol. A bola começa a queimar no pé. Simples, né? Foi um jogo ruim pra caramba, viu? Nossa. É que a gente olha aí, aqueles 30, 40 segundos que o editor seleciona. De 90, né? O editor tem um trabalho terrível para fazer. Tem certas coisas que eu acho, por exemplo, Santos e Botafogo é um jogo que eles deveriam jogar com camisas diferentes. Botafogo de amarelo, Santos de verde. Porque não pode. As camisas... Você viu que o Santos jogou com uma coisa esquisita lá. As camisas que os caras estão jogando... Elas já foram, era um clássico mundial. Santos e Botafogo nos anos 60, mundial. Né? Eu odeio saudosismo, não gosto de passado, não gosto de nada disso. Para mim, passado já era. Eu gosto de futuro. Eu tenho muita saudade do futuro. Mas tem algumas coisas que você não pode admitir. Tem muito jogador tosco, como dizia o Oscar Godoy, o pé de rato, usando umas camisas espetaculares. Entendeu? Então tira a camisa. Então, quando joga o Santos contra alguém, não ofende tanto. O Botafogo com alguém. Mas quando joga Santos e Botafogo, você olha e fala, meu Deus do céu, esses pés de rato jogando, tipo assim, Corinthians e Palmeiras. Pô, tem uns caras que não podem jogar esse jogo, não com essas camisas. Então joga o Palmeiras de rosa choque e o Corinthians de verde água. Porque aí você não ofende tanto. Porque tem cada jogador ruim. As coisas assim horrorosas, que você... esquema feio, uma coisa assim, tudo muito grosseiro, muito, sabe? Você arrebenta, inclusive, com a tradição, né? Eu não, repito, não sou saudosista, não, odeio o negócio de passado, não quero saber nada disso. Tudo hoje, para mim, é melhor. Gente, mas não dá. E para não falar que a gente é azedo, né? Que a gente não gosta de nada, a gente, há muito tempo, fala da solução. Um calendário mais enxuto, que o time não tenha que jogar de quarta a sexta, não ter tempo de treinar. O calendário virar igual ao europeu que você tem. Isso facilita tudo, facilita o campeonato aqui, facilita a seleção brasileira, que você tem sempre jogadores em condições homogêneas, né, parecidas, não tem um que está no final da temporada e outro que está no meio da temporada. São Paulo agora não joga a semana inteira, né? Vai jogar só no sábado. Mas é um... Entendeu? Então os treinadores não têm tempo de preparar. Pela incompetência do ano passado. Não conseguiu se classificar para nada. Isso. Não é mérito. O Corinthians, ano passado, foi campeão porque ele não teve capacidade de se classificar para nada. Ontem o Dorival Júnior deu um dado espetacular no mesa. Desde que acabou a Copa, faz o quê? Um mês? 70 jogadores da primeira divisão da Série A já foram negociados. A gente vai fazer essa matéria lá no site gazetesportiva.com. Lorenzo está levantando muita tudo. Coisa. Mas ainda não acabou a janela. Não, acaba dia 31 de agosto. Tem muito tempo pela frente. Como é que alguém pode... E claro que os caras levam o que eles entendem que é o melhor, né? Não vai levar os pés de rato, fica pé de rato. Aí eles trazem qualquer jogadorzinho aí da América do Sul, que está nos esquemas com o empresário, e você vai ficando com o que há de pior. E no meio do campeonato. No meio. O cara chega, ainda vai ter que se adaptar. Se você chega, o cara, por pior que ele seja, se ele tiver um tempo de adaptação, começar, é aquilo que você tem, vai até o fim. Não, troca tudo no meio da competição. Imagine, é que o Nenê já tem uma certa idade. O São Paulo perdeu o Nenê. Faz assim, ó, murcha. Não é verdade? E olha que é um jogador que não teria mercado lá na Europa, só para você ter uma ideia. Né? Que é bom aqui para o futebol brasileiro. Nesse caso do São Paulo até é uma coisa positiva que ele dificilmente será negociado. Mas se acontece isso, né? É um problema. Vê os jogadores que o Corinthians perdeu? Claro. Então é complicado. Como é que o Flamengo perdeu só o Vinícius Júnior. Não foi só o Vinícius Júnior, né? Perdeu. Se ele perdesse Lucas Paquetá, que é hoje o maior jogador da atividade no Brasil, tá morto. E é claro que os caras estão de olho no Lucas Paquetá. Lógico. E o empresário está tentando vender o Lucas Paquetá, né? Bom, mais 5 partidas movimentaram a 17ª rodada do Brasileirão, que vai ser encerrada daqui a pouquinho, 8 horas, com Atlético Mineiro e Internacional na Arena Independência. Veja os gols. Grêmio e Flamengo se reencontram na Arena depois do confronto pela Copa do Brasil com equipes cheias de reserva. Aos 25 do primeiro tempo, o árbitro deu toque de mão de Rodinei dentro da área. Pênalti. Jael foi para a cobrança e parou na defesa de Diego Alves. A redenção veio no finalzinho da etapa inicial. Jael aproveitou o cruzamento da direita e testou firme para fazer 1-0 Grêmio. Logo no começo do segundo tempo, foi a vez de Marinho balançar a rede. Ele recebeu belo passe de Jael e tocou no cantinho. 2-0 placar final. Fora de casa, o Ceará venceu o Paraná graças a este gol de Juninho Quixadá aos 15 do primeiro tempo. 1-0. Com a vitória, o Vozão deixou a lanterna do campeonato. Gols só no segundo tempo para Vitória e Cruzeiro.
Neilton de pênalti abriu o placar já aos 26. 4 minutos depois, o zagueiro Manuel deixou tudo igual e definiu o resultado. 1-1. A Chapecoense visitou o Sport na Ilha do Retiro e saiu na frente na boa jogada de Ian pela esquerda. Wellington Paulista completou para a rede 1-0. O empate do Leão veio somente nos acréscimos. Carlos Henrique aproveitou o cruzamento da direita e definiu 1-1. Fluminense e Bahia se enfrentaram no Maracanã e Pedro, artilheiro do Brasileirão, abriu o marcador com este golaço, 1-0. Só que aos 36 do segundo tempo, Edgar Júnior decretou a igualdade. E ficou nisso, 1-1 e fim de papo. Bom, confira agora como está a classificação. Põe aí, João Batista. O São Paulo assumiu a liderança com 35 pontos. O Flamengo vem em segundo, 34, seguido pelo Grêmio com 30, Internacional 29. Atlético Mineiro e Palmeiras 27, Corinthians sétimo com 26, Cruzeiro 25, Fluminense 22. América Mineiro e Botafogo conquistaram 21 pontos. O Sport está na 12ª posição com 20. Vasco e Vitória 19. Bahia e Chapecoense 18. Agora atenção, zona de rebaixamento. Santos com 17 pontos, Atlético Paranaense e Ceará com 14 e o Paraná, lanterninha, 13 pontos. Meu Deus, o Paraná já está rebaixado, porque 13 pontos para recuperar é difícil, hein? Vamos ver agora como está a briga pelo acesso na segundona. Depois de 2 derrotas seguidas, o Vila Nova voltou ao G4 da Série B com a vitória por 1-0 para cima do São Bento. Alan Mineiro fez o gol da partida. Na segunda posição está o CSA, que venceu o Juventude também por 1-0 e segue na cola do Fortaleza. Hugo Cabral marcou o único gol do jogo. O time de Rogério enfrentou o Coritiba no Castelão e permaneceu na liderança do campeonato. Tinga abriu o placar aos 8 do segundo tempo. Marcinho, aos 23, ampliou a vantagem para a equipe da casa. Romércio descontou a 6 minutos do fim, mas nada que atrapalhasse a vitória do Fortaleza. 2-1 e fim de papo. A gente está de volta e o Flávio Prado tem um recado muito legal para vocês, que na quinta-feira agora... Isso, quinta-feira, dia 9, a pizza solidária lá na pizzaria do Juninho Paulista, Euclides Pacheco 880 no Tatuapé, pessoal do futebol, e agora acabei de ter a confirmação do Moacir Franco, Simoninha, Carlos Alberto de Nóbrega, seremos garçons. E quem for lá nesse dia consumir a pizza vai comer, nós como garçons, e todo o dinheiro que for arrecadado vai para a nossa querida Cruz Verde. Legal. Quem puder ir a partir das 7 da noite, não tem reserva de mesa, é chegar e desfrutar, tá? Chegar, comer, pagar e ajudar a Cruz Verde. Muito legal. Quinta-feira lá no Tatuapé, beleza? A partir das 7 da noite. E a gente vai falar do Palmeiras. Depois do empate de ontem contra o América, o clube treinou nessa manhã aqui em São Paulo, de olho no confronto da próxima quinta contra o Cerro Porteño pelas oitavas da Libertadores. Acompanhe na reportagem de Adriano Dolfi. Quem não enfrentou o América Mineiro veio para o gramado. Felipão comandou um treino de ataque contra a defesa. Aos poucos e na base também da conversa, o toque pessoal do treinador vai sendo colocado em prática. Dos atletas poupados em Belo Horizonte, estavam lá, por exemplo, Scarpa, Felipe Melo e Bruno Henrique. As ausências foram Dudu e Marcos Rocha, que fizeram um trabalho interno na academia. É semana de Copa Libertadores da América. E com quase uma semana de trabalho, Luiz Felipe Scolari já terá o segundo mata-mata pela frente. Nesta quinta-feira, porém, o adversário será o Cerro Porteño, no Paraguai. E tem reforço treinando pela primeira vez no gramado. O zagueiro Gustavo Gomes, que veio do Milan, inclusive está inscrito na competição, realizou atividade física e em breve se junta ao restante do elenco. O Palmeiras volta a treinar nesta terça, em treino fechado à imprensa. Nesta quarta, já estará em Assunção, onde vai realizar o reconhecimento do gramado do estádio Pablo Rojas. Time e torcida ansiosos para saber a cara deste novo Palmeiras de Felipão, no torneio que virou obsessão para todo palmeirense.
Bom, e ainda falando de Palmeiras, a batalha nos tribunais contra o Fluminense sobre o caso Gustavo Scarpa segue rendendo novos capítulos. Na última sexta-feira, a juíza Dalva Macedo, da 70ª Vara do Trabalho do Rio, atendeu solicitação do Fluminense pelo bloqueio de 200 milhões de reais do Verdão e do atleta. O objetivo da determinação é assegurar o pagamento do valor referido no caso do Fluminense ganhar ações futuras contra o Scarpa. Além disso, a juíza deu um prazo de 5 dias para que a quantia seja depositada em juízo, né? Por meio do seu departamento jurídico, o Palmeiras reiterou que não é parte do processo, alegando que nunca se manifestou, nem chegou a discutir ou exercer qualquer ato de defesa no caso. O Verdão ainda afirma que qualquer ordem em relação ao clube é claramente abusiva, excedendo completamente os limites processuais. Vale lembrar que essa determinação não altera a liberação do jogador para atuar pelo Palmeiras, garantida graças a um habeas corpus concedido em junho pelo Tribunal Superior do Trabalho. Bom, agora a gente vai falar do Santos, notícias com Alexandre Silvestre. Encapuzado, Cuca observa o treino debaixo de chuva. Finalizações. Quem acerta? O Santos não marca gols há 3 jogos e olha que tem gente boa na frente. É complicado porque a gente chuta, o goleiro defende de cabeça, né? O Yuri Alberto cabeceia no contrapé do goleiro, ele defende com a perna. Acho que é o momento, né, cara? Acho que a gente está tentando de todas as maneiras fazer o gol e acaba que a gente não está conseguindo, né? Jogar com o centroavantão, um camisa 9 clássico que briga ali no meio dos becões, ou com os atacantes de mais movimentação, como hoje são chamados atacantes de beiradas. Qual a fórmula do sucesso? Aí vai depender do ponto de vista. Olha, eu particularmente prefiro jogar quando tem um centroavante, porque dificilmente o centroavante vai ficar se movendo muito, ele fica mais ali parado, né? Claro, é um jogo mais de briga, de força física, né, de disputa, mas jogar contra o pessoal que é rápido, como a gente tem aqui, Gabriel, Rodrigo, Bruno, é muito mais difícil, porque eles têm a velocidade, né? E claro, eu não vou conseguir acompanhar eles. Então essa movimentação que eles fazem de velocidade, de vir buscar e ao mesmo tempo estar saindo para receber a bola, eu acho mais difícil. O professor Cuca espera por reforços, na criação e no ataque. Espera também pela estreia do Brian Ruiz, o costarriquenho, e por um melhor desempenho de Gabigol, de Bruno Henrique, de Rodrigo. Atrás, Cuca perde o xerifão David Braz, que está de saída. Vai atuar por 1 ano no futebol turco. Um novo rumo para ele, abrindo espaço no miolo da zaga. A perda do Braz, a gente fica triste porque é um cara que nos ajudou bastante, né? Era um líder que a gente tinha, um cara que sempre estava buscando coisas boas para a gente, mas feliz ao mesmo tempo porque foi uma coisa boa para ele, né? Uma coisa que ele queria ir, então a gente fica feliz também por ele conseguir alcançar os objetivos pessoais dele. Luiz Felipe deve ser titular contra o Ceará. Confronto direto de 2 times que estão na zona do rebaixamento. Dodô, lateral esquerdo suspenso, está fora. Fora também será de novo o jogo para o Santos. Aliás, os 3 próximos do Peixe, tudo como visitante. Ceará quarta-feira, Galo domingo pelo Campeonato Brasileiro e semana que vem o Cruzeiro, o jogo da volta da Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. Um visitante que promete reagir, que precisa reagir. A gente vai jogar fora, tem a torcida adversária que está sempre empurrando o time, né? E isso também pode nos ajudar, a gente pode estar um pouco mais calmo, os times também, como o Botafogo, a torcida estava impaciente, teve uma hora do jogo que estava impaciente, porque o Botafogo também precisava da vitória, né? Contra o Ceará também, acredito que a torcida vai empurrar bastante no início, mas se não sair o gol também acredito que vai ficar impaciente. Então acredito que não é tão ruim assim. Claro, sempre difícil jogar na casa do adversário, mas nesse momento acho que não foi tão ruim não. O Corinthians começa a semana dando um tempo no Brasileirão, porque quarta tem jogo no Chile contra o Colo-Colo pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores. E o repórter Fernando Gavini tem as informações do Timão. O Corinthians fez, debaixo de chuva, aqui no CT Joaquim Grava, seu último treino antes da viagem para Santiago, no Chile, onde na quarta-feira enfrenta o Colo-Colo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O
técnico Osmar Loz dividiu o grupo em dois. Em um campo ficou apenas com os titulares, mas não foi permitido que a imprensa registrasse a atividade. Apesar disso, deu para perceber que o Corinthians vai manter o time que vinha jogando, com Romero de centroavante, mesmo com o Roger recuperado da lesão no tornozelo. As novidades vão ser o Fagner, o Danilo Avelar e também o Gabriel, que foram poupados no empate de 0-0 contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Já no treino dos reservas, o Ralf participou da atividade normalmente, mostrando que está muito perto de voltar aos gramados, mas não será ainda desta vez que ele voltará a ser relacionado pelo técnico Osmar Loz. Ele está afastado há praticamente 3 meses, primeiro por causa de uma lesão no ombro, depois ele se recuperou, voltou a jogar no amistoso contra o Grêmio, que aconteceu durante a Copa do Mundo, e aí sentiu uma lesão na panturrilha que o afastou desde então dos gramados. Não volta, mas está muito perto, sim, de voltar a jogar com a camisa corintiana. Depois do treino, a delegação seguiu para o aeroporto, que fica aqui pertinho, aqui do lado, e já foi para Santiago, chega lá no finalzinho da noite, por volta de 11h50 da noite. Amanhã, o Corinthians faz um treino no CT da seleção chilena e depois vai ao Estádio Monumental para fazer o reconhecimento de gramado este que vai receber a partida de quarta-feira entre Colo-Colo e Corinthians. Do CT Joaquim Grava, em São Paulo, Fernando Gavini. Beleza, Gavini. E o que o pessoal de casa respondeu na nossa enquete de hoje, hein? O São Paulo vai conseguir ser o campeão simbólico do primeiro turno? A maioria respondeu que não. 60% dos votos. Não, mas a chance é boa. A chance... grande. Opa, é grande. É grande. Flávio, a gente vai ficando por aqui e hoje a gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando o grande Adoniran Barbosa. Opa, esse só para saber, né? Esse é mito. Completaria hoje 108 anos de idade. Olha que beleza. Tchau, boa noite.